Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jânio Ribeiro, a paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dentro de alguns minutos estaremos trazendo a poderosa palavra de Deus para o meu, para o seu coração, onde com certeza Deus falará poderosamente na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, adoração, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. A Bíblia diz que tudo quanto nós fizermos, devemos fazer para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Então, todas as vezes que eu gravo uma live, é justamente para engrandecer e exaltar ao Deus da nossa salvação. Glória a Deus. Você que está nos assistindo já, convide pessoas, amigos, para que possam participar desta live. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos trazendo uma palavra da parte de Deus para o coração de todos os irmãos que estiverem nos assistindo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Alzira Moura, Deus abençoe a sua vida. Amarildo Verri, nosso amigo irmão Amarildo, morava aqui em Taubaté, mudou-se da região de Lorena, Guará, aqueles lados lá. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. A paz do Senhor, viu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dentro de alguns minutos estaremos trazendo a palavra do nosso Deus, palavra poderosa que transforma, que faz a pessoa mudar a sua forma de agir, de pensar. Esta é a palavra de Deus, pela qual nós anelamos muito em nossas vidas. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço a todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, seguidores de Cristo, aqui na cidade de Taubaté, Ministério Palavra de Fé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para a minha, para a sua vida, onde nós devemos a cada dia nos fortalecer no Senhor. A palavra que eu quero trazer aos irmãos nesta noite, ela se encontra no livro escrito aos Hebreus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, minha irmã Dionice. Deus abençoe. Gesso Saborito, Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Estaremos trazendo a palavra poderosa que se encontra na carta escrita aos Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 10.
Carta escrita ao povo hebreus, capítulo de número 10. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo de número 32. Jorge das Vargens, a paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe sua vida, meu querido. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso de número 32, vai dizer assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes luta e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá da fé. Se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha só que interessante essa passagem direcionada ao povo hebreu, onde é interessante que nesse capítulo 10, a partir do versículo 32, nós observamos que ele vai falar de uma certa, vamos dizer, algumas provas, tribulações, dificuldades que nos perseguem quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus. É interessante que nós notamos muitas pessoas que vivem pregando, ensinando e falando para as pessoas que, se elas entregarem a vida delas para Jesus, se elas aceitarem a Jesus, a vida dela vai ser totalmente abençoada, onde ela não vai ter mais problemas, onde ela não vai ter mais dificuldades, onde as bênçãos materiais vão correr atrás delas. Esse é o evangelho que nós vemos ser pregados, ouvimos aí muitas das vezes ser pregado. Só que a Bíblia vai dizer no livro de Gálatas que nós não podemos nos enganar. E diz muito bem que Deus não se deixa escarnecer. Que aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Aí eu fico analisando, quando eu escuto, ouço essas pregações, onde as pessoas elas querem empurrar a goela abaixo da humanidade, de que
É um bom negócio você aceitar Jesus, porque você vai ser retribuído de bênçãos. Agora, antes de entrar totalmente no conteúdo daquilo que eu quero explanar nesta noite, eu quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. O sacrifício salvífico da cruz ainda é pouco para nós? A expiação de Jesus Cristo como Cordeiro Pascual é pouco para nós? A ponto de nós queremos exigir e obrigar, e muitas das vezes com arrogância, com petulância, nós falarmos que Deus tem a obrigação de nos dar aquilo que nós queremos. Agora eu te faço a pergunta, Gálatas vai dizer que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Será que você estudou? Será que você concluiu o ensino fundamental? Será que você fez um curso preparatório? Será que você fez uma faculdade para que você seja abençoado? Você fez a sua parte? Porque ele fez a parte dele. Quando nós estávamos condenados a réu do fogo do inferno, ele deu o seu filho. E a Bíblia vai dizer que ele se esvaziou de toda a sua glória, veio a essa terra, ser chamado de impostor, ser chamado de blasfemador, se passar por pecador, para morrer em uma cruz, de uma forma cruel, para nos garantir essa vitória. É só para você entender qual que é o propósito de nós estarmos na presença de Deus. É interessante nós atentarmos quando o escritor ele nos diz essas palavras no capítulo 10 da carta aos Hebreus, versículo 32. Ele vai nos dizer que depois de nós sermos iluminados, depois de nós sermos alcançados, atraídos por Jesus Cristo, nós vamos passar por alguns momentos, vamos passar por lutas, por tribulações, nós vamos passar por dificuldades muitas das vezes. E isso é o preço por você optar por seguir a Jesus. Por exemplo, quando você é uma pessoa que fala a verdade, você vai pagar um preço das pessoas se afastarem de você, porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas gostam de ser bajuladas, as pessoas gostam de formar panelinha, as pessoas gostam de fazer coisas que vai tirar proveito para ela mesma. E aí ele vai dizer que todas essas coisas nós vamos passar, mas é necessário. É importante nós passarmos por todas essas coisas para que nós possamos adquirir perseverança, paciência, como está escrito no livro aos Romanos. Aí ele vai nos dizer também que nós não devemos nos intimidar quando nós formos colocados por exposição para que as pessoas ridicularizem a nossa fé, a nossa forma de pensar, de falar. As pessoas elas tendem a tirar proveito daquilo que elas vão levar vantagem. Mas eu vejo a palavra de Deus nos instruir de uma forma tão maravilhosa, onde a palavra de Deus, ela não nos faz com que nós venhamos sentir que nós vamos tirar proveito próprio daquilo, não. Nós estamos colocando a nossa vida à disposição do Senhor Jesus, onde nós temos que muitas das vezes nos alegrar nas aflições, nas tribulações, como Paulo recita lá em Colossenses 1:24, ele diz, porque eu me regozijo, eu tenho alegria, eu tenho prazer naquilo que padeço, porque eu levo no corpo os restos das aflições de Cristo. Quem que falou isso, irmãos? O apóstolo Paulo? Antes de ser transformado a sua vida, um homem Saulo, um homem que tinha um zelo muito grande pela lei,
E mediante esse zelo, ele achava que as palavras do Senhor Jesus Cristo, ele achava que os apóstolos que andaram com Jesus estavam blasfemando, estavam afrontando a lei com aquela mensagem de onde eles pregavam sobre a libertação, a transformação, e criou uma grande confusão, porque aquele povo estava em trevas, aquele povo estava em um lugar totalmente obscuro, sem paz e sem alegria, e de repente vem Jesus trazendo paz, alegria e ao mesmo tempo a espada. Porque ao mesmo tempo que ele anunciava o reino de Deus, mesmo o reino de Deus sendo paz, sendo alegria, sendo amor, longanimidade, a Bíblia vai nos dizer que essas palavras do Senhor Jesus enfureciam aquelas pessoas que andavam nas trevas e que levavam vantagem em cima da lei, em cima daquelas pessoas daquela época. É interessante nós atentarmos que Saulo, ele sentiu tanta alegria na morte de Estevão, que ele foi lá e pediu mais autorização para poder perseguir a igreja. E é interessante que a igreja, quando foi perseguida, ela crescia. Porque aí as pessoas começavam a correr de um lado para outro para poder pregar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu entendo por que tem crente que só vai na igreja quando está na prova, quando está na tribulação, quando está passando por momentos difíceis. Porque quando está no momento de alegria, não sabe congratular com o Senhor esse momento. E aí muitas das vezes querem ficar na sua casa, querem ficar no seu repouso, inventam várias coisas para fazer, menos adorar a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem Saulo era um homem conceituado, era um homem que tinha status, era um homem que fazia parte do Sinédrio, e não era qualquer um que fazia parte do Sinédrio. E Saulo, ele mesmo com essa toda vantagem que ele tinha perante a sociedade, a Bíblia vai nos dizer que um dia, quando ele vai a caminho da cidade de Damasco, a Bíblia vai nos dizer que ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E ao ter um encontro com o Senhor Jesus, nós começamos a entender que Deus começa a trabalhar na vida dele. E o mais importante é que Deus, quando fala para aquele povo que já estava esperando Saulo naquela casa, para poder orar por ele, Deus fala para um deles: olha, vai, porque eu vou mostrar para ele o quanto ele há de padecer por causa do meu evangelho. Olha só que interessante, irmãos. Lemos no livro que foi escrito aos Hebreus, falando que uma vez que nós fomos iluminados, nós automaticamente tribulações, nós vamos atrair perseguições. E aí eu vejo um homem que tinha um conceito grande perante a lei, e ao encontrar-se com Jesus Cristo, nós podemos ver que lá em Colossenses 1:24 ele vai dizer que ele tinha alegria, depois de ter tido um encontro com o Senhor Jesus. Ele diz que tinha alegria em padecer, em levar no corpo os restos das aflições de Cristo. Logo entendo que o evangelho do Senhor Jesus Cristo não é que nós pregamos para levar vantagem, nós pregamos para poder padecer pelo nome do Senhor Jesus. Eu vejo quando Jesus fala para aqueles que dizem assim: olha, eu vou mostrar o quanto ele há de padecer pela minha palavra. Todos nós, quando somos chamados pelo Senhor, automaticamente nós estamos dizendo que nós aceitamos a padecer, a sofrer, a chorar por amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho não é lugar de ficar rico.
Fazer a obra de Deus não é lugar de você criar cabides de emprego e distribuir dinheiro da igreja para parentes, para fulano, para beltrano, para as pessoas da panela, não. Fazer a obra de Deus é você padecer por amor do evangelho. E se o próprio Jesus ele diz que nós vamos padecer, eu não consigo enxergar dentro da Bíblia a prosperidade material que muitos andam pregando aí. Eu não consigo entender aonde que essas pessoas tiram da Bíblia proveito para tentar enriquecer. Aí começam a dizer, não, porque o nosso Deus, ele não é um Deus miserável, ele não quer que nós soframos. Meu amigo, se o próprio filho dele, ele nem poupou e antes deixou padecer naquela cruz para que nós fôssemos salvos, limpos, transformados, quanto mais eu e você, meu amado, ele nos chamou, para nós pagarmos muitas das vezes com as nossas ações e muitas das vezes sofremos perseguições, perder a amizade por amor da palavra, por falar a verdade. Muitas das vezes as pessoas se afastarem de nós por pregarmos a palavra. Eu não vejo a Bíblia nos dando nenhum benefício material, mas eu vejo a Bíblia nos dando uma cruz para carregar. Eu vejo a Bíblia nos dando que nós devemos renunciar a cada dia às nossas vontades, mas viver a vontade de Deus. É interessante nós atentarmos para isso. É gratificante nós estarmos de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes as pessoas não entendem a verdadeira forma de servir a Deus. Nós não estamos buscando a Deus ou saímos da nossa casa para ir até um templo para poder buscar aquilo que Ele pode nos oferecer se Ele quiser. Mas nós saímos da nossa casa para nós adorarmos pelo que Ele é, pela beleza da sua santidade, pela misericórdia, pela graça que nos alcançou através dEle. Então eu entendo que nós devemos a cada dia nos contentar em fazer a obra de Deus, esperando o quê? Uma casa nova, um carro novo, não esperando o arrebatamento da igreja. Aí sim nós vamos ter e vamos andar em ruas de ouro, muro de cristais, nós vamos ver o palácio, a nova Jerusalém, que será a morada eterna para aqueles que passarem por essas tribulações. Enquanto vivemos na terra, viveremos à base de tribulações, de calúnias, de difamações, de enfermidades, de todas essas coisas. Aí tem uns bonitinhos que vai lá no livro de Isaías 53 e diz assim, eu não posso ficar enfermo, porque a enfermidade é coisa do diabo. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as enfermidades que ele levou sobre ele, meu querido, foi a chicotada que ele teve naquele dia, foi aquelas cusparadas em sua face, foi aquelas bofetadas, aquela coroa, aquela era a enfermidade que era minha e era sua, era para nós morrermos condenado naquela cruz, mas ele se fez pecador por nós, para nos livrar daquela desgraça. E você quer exigir o que mais de Jesus? Você acha que ele tem a obrigação de lhe dar mais o quê? Ele morreu na cruz para salvar a tua alma? E você acha que isso é pouco? Tem como você pagar a morte dele por amor de você? Você nem sabia que você tinha valor, foi ele que te valorizou. Aí eu vejo o escritor aos Hebreus dizendo dessa maneira que nós vamos passar por isso, nós vamos ser expostos como espetáculos tanto de opróbrio, ou seja, nós vamos passar por vergonha, ser envergonhados, mas por amor do Senhor Jesus Cristo, vale a pena sofrer, porque é um pouquinho só que nós conseguimos levar no corpo daquilo que ele sofreu muito mais por nós. Aí o que mais me chama a atenção, que Paulo, que era conceituado perante o povo romano naquela época, ainda que ele fazia parte da tribo de Benjamim, ainda que ele tinha dupla cidadania, tanto romana como também judaica, eu vejo depois ele fazendo tendas, fazendo as coisas para viver. Eu vejo depois ele agradecendo aquele povo filipenses pelas bênçãos enviadas para ele, pela ajuda. Aí eu vejo ele dizendo
que ele aprendeu tanto a ter em abundância como padecer necessidade. O dia que você não tem uma carne para comer, o dia que você não tem um suco para tomar, você começa a murmurar, criticar, você começa a blasfemar, xingar. O evangelho nos faz a estar contente sempre quando nós temos em abundância, quando também muitas das vezes nós padecemos necessidade, porque o mais importante, meu amigo, é nós termos paz com Deus, comunhão com Deus, é nós andarmos na presença do Senhor, e Paulo vai dizer que em tudo devemos dar graça. Será que você agradeceu a Deus hoje pelo dia? Pelo seu alimento? Ah, mas hoje eu só consegui comer um ovo com arroz. Você deu graças a Deus? Tem pessoas que não tem nem ovo, nem arroz para comer hoje. E talvez agora, nesse exato momento, não tenha nem com que se alimentar agora à noite. Paulo, escrevendo aos Efésios 1:3, meu querido, ele dá um tapa na cara dos mercenários. Ele diz assim: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Ou seja, sabe qual que é as bênçãos espirituais que Deus tem para você nos lugares celestiais? São variedade de línguas, profecia, dons ministeriais, autoridade para você orar e as pessoas serem curadas, se Deus assim quiser que seja. Ele te dá sabedoria para você ter uma palavra de edificação para aquele que está necessitado, para aquele que está oprimido, para aquele que está indo para o precipício. O que ele tem para você nos lugares celestiais é sabedoria da palavra para você poder passar para as pessoas a forma, a maneira de que as pessoas devem aprender a andar com o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nos iludir com essa pregação que andam pregando por aí, com essas prosperidades que andam dando de tudo quanto é forma. Meu querido, a única coisa que Deus ele deixou para nós pregarmos é que se nós permanecermos, se nós sofrermos, padecermos aqui na terra, e se nós perseverarmos, é que ele tem um reino de glória para nós, e esse reino não é aqui na terra. Nós temos que entender que a melhor coisa que tem é agradar ao Senhor. Talvez você tenha desanimado, desistido, porque as palavras de pessimismo na tua vida foram fortes, porque as pessoas te desejam o mal, meu querido, mas lá em Provérbios 15 vai dizer que as pessoas podem falar o que for da sua vida, que as pessoas podem desejar o que for contra você, mas a última palavra quem dá é Deus, e ele te chamou, é para você ser abençoado, é para você ser uma pessoa totalmente revestida do seu poder. Então o que os outros pensam e falam, não dê ouvido, apenas dê ouvido ao que Deus tem prometido para a sua vida. É difícil entender isso? É difícil nós entendermos que evangelho não é lugar de ganhar dinheiro, não é lugar de ficar fazendo leilão de carro, de casa, chave disso, chave daquilo. Meu querido, o reino de Deus não é dessa terra. A igreja é lugar que você sai da sua casa para você ir adorar. Eu ainda fico meio que preocupado com pessoas que só saem de casa e ir para a igreja só para pedir. A Bíblia diz que se você quiser pedir, se você quiser falar, ter um particular, um tete a tete com Deus, entra no teu quarto, tranca a tua porta, fala com ele em secreto. Meu amigo, quando você sai da sua casa para ir para a casa de Deus, é para adorar, é para agradecer, é para exaltar, enaltecer aquele que vive e reina para todo sempre. É por isso que Tiago diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal e ainda quando muitas das vezes tem, não sabe no que vai usar. Então quando você sair da sua casa para ir para a casa de Deus, lembre-se, vá para agradecer, vá para adorar. Enquanto você adora, ele se lembra da petição que você fez no seu quarto. Enquanto você exalta ele, ele vai lembrar que você necessita de algo. Enquanto você glorifica a Deus, Deus trabalha em prol das suas causas. Agora, sair de casa
para querer pedir riquezas para Deus, o camarada não estuda, o camarada não aprende uma profissão e acha que Deus é culpado quando ele fica passando necessidade. As mulheradas de hoje, as moças, só vivem atrás de homem, atrás de namorada, arruma um monte de filho, depois fica aí largada, não tem nada. Aí acha que o governo tem a obrigação de sustentar, acha que Deus tem a obrigação de fazer a vida dela se transformar. Ela estraga a vida dela e quer que Deus dê jeito. É o que você plantou, meu querido. Você quer um carro zero, bonito, caro? Estude, faça faculdade. Agora você quer salvação para sua alma? Aceite a Jesus e vá para a casa dele render glórias, aleluias, adoração e louvores para ele. Aprenda a separar as coisas. Eu padeço muitas das vezes, ainda que eu tenha minha profissão, passo algumas dificuldades muitas das vezes, o culpado fui eu mesmo. A época que era para mim estar estudando, eu estava batendo perna. Eu abandonei os estudos. Aonde que Deus tem culpa nisso? O preguiçoso fui eu. O incoerente foi eu. E agora porque eu sirvo a Deus, aí é muito fácil ficar, Deus, eu sou o teu servo, eu sou isso, o Senhor vai deixar eu... Deus está pouco se importando, meu querido. Se você não fez a sua parte, você vai colher o que você plantou. Mas aí nós aprendemos nessa carta aos Hebreus, onde ele vai nos dizer que quando nós somos iluminados, vai vir essas tribulações, nós vamos ser expostos, as pessoas vão querer nos fazer passar vergonha. É interessante que nós tivemos aí uma história quase que toda de um Brasil todo destroçado, todo destruído, com pessoas que não temiam a Deus, ladrões. E agora vem um homem que eu não sou defensor dele, mas eu sou defensor da verdade. Vem um homem falando em Deus, vem um homem que quer uma igualdade, vem um homem onde ele quer que as pessoas tenham uma vida abençoada e nós criticamos, condenamos. Olha só as escolhas que muitas das vezes nós fazemos. Aí nós vamos pagar lá na frente o preço, aí o culpado é Deus. Aí o escritor vai nos dizer, meus queridos, que nós estamos passando muitas das vezes essas coisas, é porque nós somos co-participantes de quê? Do que os apóstolos passaram, do que Jesus passou, do que os profetas passaram por ser verdadeiros. Ele está dizendo que nós vamos ser co-participante do que Elias, do que Eliseu, do que Micaías, do que todos os homens de Deus e mulheres de Deus passaram por amor da palavra. E quando nós aceitamos, nós estamos apenas fazendo parte, engrossando esse número de pessoas que defendem o evangelho. Aí ele vai dizer muito mais. Ele vai dizer no 34, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Olha só, quantas pessoas não perderam tudo, irmãos? Quantas pessoas que estão naqueles países lá muçulmanos, onde é proibido o evangelho, e tiveram suas casas queimadas por amor do evangelho? Aonde que está a prosperidade material nisso, meus irmãos? Acorda para a vida. Vamos deixar de ser ignorantes. Vamos deixar de ser leigos na palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que quem lê, entenda. Aí você lê uma passagem da Bíblia e quer trazer benefícios para a sua vida e depois começa a murmurar, começa a criar heresias, dizendo que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus não é nada do que está na Bíblia. Meu querido, é que você está procurando as coisas erradas em um lugar onde é para você buscar a glória de Deus. Servir a Deus é matar um leão por dia, um urso. Servir a Deus é choro, é lágrimas. Mas a Bíblia diz que quem serve a Deus tem paz. Tem paz, você chora, mas tem paz. Você está chorando porque você está passando por um momento difícil,
Mas o seu coração não se deixa desesperar a ponto de você tirar a sua vida, a ponto de você sair para fazer besteira, não. Você tem esperança viva que no outro dia, ou em pouco tempo, Deus vai bradar na sua vida e Deus vai dar uma porta de escape. Vamos despertar enquanto é tempo, irmãos. Vamos viver a palavra. A vinda do Senhor Jesus está mais próxima do que o que nós imaginamos. Nunca se ouviu matar tanto na face da terra. Nunca se ouviu tanto falar em tantas mães que abandonam os filhos, as filhas em latas de lixo. Nunca se ouviu falar tanto em pais que mata filhos, filhos que mata pais. Meu querido, você acha que está faltando o quê? O cenário está propício para o arrebatamento da igreja. Desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo quer te mostrar essa realidade. Meu querido, a qualquer momento a trombeta vai soar e você que não está enquadrado dentro da palavra de Deus, a Bíblia diz que aquele que não for achado o nome escrito no livro da vida será lançado no fogo do inferno. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os fornicadores, os prostitutos, os adúlteros, os ladrões, os viciados, os homossexuais. Todos esses, se não aceitar a Jesus como seu suficiente Salvador, libertador da sua alma, não herdarão o reino de Deus. Que falta para você servir a Deus? Você tem medo de padecer pelo nome de Jesus? Engraçado que Jesus não teve medo. Ele não se acovardou de subir naquela cruz, ser pregado naquela cruz, de receber aquela coroa de espinho por causa de mim e de você. É tempo de despertar, irmãos. É tempo de nós entendermos que não dá para ficar brincando mais de ser cristão. Não dá para ficar um dia na igreja, outro dia no mundo. Um dia na igreja servindo a Deus, um dia fala que serve a Deus, no outro dia tá na biqueira. Um dia fala que serve a Deus, no outro dia tá na chocarrice, na bebedeira. Um dia diz que faz a vontade de Deus, no outro dia tá adulterando, tá prostituindo, tá roubando, tá matando. Meu querido, não dá. Evangelho é transformação, é boas novas que transformam a vida do ser humano. As pessoas invejosas, as pessoas caluniadoras, as pessoas que são intrigueiras, mexeriqueiras, fofoqueiras, não herdarão o reino de Deus. Fofoqueiro vai para o inferno, mentiroso vai para o inferno, quem cuida da vida dos outros vai para o inferno, quem fica provocando inveja nos outros vai para o inferno, quem provoca lascívia para os outros se não se arrepender vai para o inferno, quem toma marido dos outros vai para o inferno, quem toma mulher dos outros vai para o inferno, quem rouba bens dos outros vai para o inferno. Para não ir para o inferno tem que se converter, tem que mudar, tem que aceitar Jesus e tem que sofrer pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. É tempo de nós despertarmos, é tempo de nós entendermos que evangelho não é ter benefícios, evangelho é você largar dos benefícios para se doar para Deus. Eu vejo Paulo que era bem, vivia bem, abandonou tudo por amor do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E você, está fazendo o quê? Ou você é mais um picareta que fica nas igrejas extorquindo as pessoas? Ou você é mais um cara de pau que vive colocando demônio dentro da casa dos outros para extorquir você ter uma vida boa, andar em carros luxuosos, relógios caríssimos e muitas das vezes obreiros e membros dentro da igreja passando dificuldade e necessidade? A Bíblia diz que todos nós daremos conta daquilo que nós fazemos. É interessante que vai dizer depois: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O escritor está dizendo que você recebeu a promessa do Senhor Jesus Cristo de um dia ir morar com Ele. E Ele nos ensina, através dessa palavra do livro aos Hebreus, que não é para você desistir, não é para você abandonar a fé, não. É interessante que a gente vê em algumas passagens pessoas que abandonaram a fé. A gente vê Paulo quando escreve lá na carta dele a Timóteo, falando sobre a sua partida, falando de Alexandre que o abandonou,
falando de muitos que o abandonou. Nós podemos ver no livro de Atos, na primeira viagem missionária, quando ele vai com João Marcos aí, que era sobrinho de Barnabé. E Barnabé vai e diz assim: leva João Marcos contigo, Paulo. E a Bíblia vai nos dizer que quando chega no meio da jornada, aquele homem vê os benefícios do evangelho, Paulo sendo muitas das vezes apedrejado, recebendo chicotada, aquele homem, João Marcos, ainda jovem, abandona. Aí o escritor vai nos dizer aqui que nós não devemos abandonar, ainda que nós passemos por todas essas coisas, por tribulações, por aflições, nós não devemos abandonar, porque ele vai cumprir a promessa dele na minha e na sua vida. Enquanto nós estivermos na terra, nós sabemos que é luta, que é provações, mas a Bíblia diz que Deus ele não nos dá prova que nós não venhamos suportar. Tem até um ditado que diz que Deus ele dá o frio conforme o cobertor. Às vezes nós começamos a chorar igual criança, falar para Deus que não está aguentando mais, que não dá mais, aí nós passamos por mentiroso. Porque lá no livro de Salmos 103, lá o próprio Deus vai dizer que ele conhece a nossa estrutura. E ele diz que assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. E se lembra que somos pó. Olha só que interessante. Ele sabe que nós não aguentamos muitas coisas. Ele conhece a nossa estrutura. Então ele dá as coisas, a aprovação na medida certa. Ele confia em você. Ele sabe que você vai passar por esse momento difícil. Ele sabe que você vai passar por essa situação sem querer o desejo de se matar. Ele sabe que você vai passar por essa situação sem querer se enfiar dentro de um quarto escuro e não querer ver ninguém, não querer tomar banho. Ele sabe que essa provação é para aumentar a tua fé, é para transformar, é para uma grande vitória lá na frente. Aguenta um pouco mais. Se apegue ao Senhor Jesus. Não desfaleça a sua fé, a sua esperança. Antes, cada dia, exalte ao Senhor. Coloque as suas necessidades lá na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, versículo 7, vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor, ele tem contemplado a cada um de nós. Persevera, não desista, não desanime. E olha só que interessante. Ele vai dizer assim, ó, que nós não devemos abandonar. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Ele está dizendo assim, com alegria. Você cria o prazer de perseverar. Ele está dizendo que cria-se a necessidade de ser perseverante. Perseverar é você não parar. É você não desistir. É você não voltar atrás. Porque a vitória de todo cidadão, de toda pessoa que começa, seja lá o que for, não está no começo. Se você montar um comércio hoje, você não vai ter resultado no começo. Talvez no meio você tenha um equilíbrio, mas as coisas melhores é no final, quando você persevera, quando você não desiste, quando você acredita naquilo que você está determinado a fazer. E aí ele vai dizer no versículo 37, porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que vem virá e não tardará. Em outras traduções diz assim, por um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Olha só que coisa maravilhosa. Olha só que certeza, que palavra de garantia que o escritor nos dá. Ele diz assim, aguenta, persevera um pouco mais, porque aquele que prometeu não vai demorar para vir não. Aquele que te confiou a promessa, ele está vindo a qualquer momento sem tardar. Tem um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira do diabo. Ele não tarda. Ele não tarda e nem falha. Tudo acontece no momento certo dele. Persevera um pouco mais. Aguenta firme mais um pouco.
Não desista, não desanime. Por mais que as pessoas digam que não vai dar certo, por mais que as pessoas digam que você não vai chegar a lugar nenhum, por mais que as pessoas digam que você está fazendo papel de bobo, não se importe. Se preocupe com Deus. Eu vou ler aqui em Jeremias, para você ver o que nos diz lá no livro de Jeremias, porque muitas das vezes nós não queremos perseverar. Olha só, Jeremias 29, versículo 11, olha o que ele diz. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha só que interessante. Deus fortalecendo a uma nação que estava presa, escrava, e o povo dizendo que aquela nação não tinha mais jeito, era o fim, estava destruindo, e até mesmo pessoas da própria nação falando ao contrário. Deus levanta o profeta e diz assim, fala para esse povo que é eu que sei o pensamento que tenho a respeito deles. Então, meu querido, você que está me ouvindo, é Deus que sabe o pensamento que tem a seu respeito, não o mundo, não os fofoqueiros, não os pessimistas, não os praguejadores, não aqueles que já estão derrotados e querem ver a tua derrota. Quem sabe o melhor para você é Deus. Firme-se em Deus, busque a Deus, passe a buscar o Senhor de todo o seu coração, porque é Ele que tem a melhor resposta para a sua vida. Por um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ele está próximo a vir buscar. A Bíblia diz que ele vai enxugar, Valquíria, dos teus olhos todas as lágrimas. A Bíblia diz que ele enxugará dos olhos, Marquinhos, de todos os olhos as lágrimas. A Bíblia vai nos dizer, Robson Gabriel, que ele enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas. A Bíblia vai nos dizer, Ivânia Oliveira, que ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. A Bíblia vai nos dizer, pastora Vera Arias, que ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. A Bíblia vai nos dizer, voz de trovão, que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. A Bíblia vai nos dizer, Levita Bernadette Azevedo, que ele enxugará dos teus olhos todas as nossas lágrimas. A Bíblia vai nos dizer, irmãos que está me ouvindo, que vale a pena perseverar, ainda que com choro, porque diz a Bíblia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. A Bíblia diz lá no Salmo 126 que aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando voltará, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, trazendo consigo as suas lágrimas. Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, mas é necessário perseverar naquilo que ele nos prometeu. É necessário perseverar. Aí ele diz assim, o que há de vir virá e não tardará. E olha só que interessante que ele vai dizer no mesmo livro aos Hebreus. Ele vai dizer, todavia o meu justo viverá pela fé. Aqui não está dizendo que o justo vai levar benefícios da fé. Aqui não está dizendo que o justo vai ficar implorando para as pessoas abençoarem a vida dele. Tem uns pregadores que você chama para pregar, vai me abençoar, se não me abençoar com quanto, não vai. Ô, infeliz, vai se converter, rapaz. Está anotado lá no caderno de Deus. Se Paulo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que são pregadores aí. Se quiser responder até aí, escrevendo na live, responde. Se Paulo, se Elias, se João Batista, se Estevão, se Jesus, se todas essas pessoas tivessem, quanto valeria o cachê para eles pregarem em uma igreja? Se você tiver sabedoria para me responder, me responda. Quem de nós somos melhor do que esses homens aí? Os pregadores mau caráter, mentiroso, cara de pau. Eles vão pregar nas igrejas, se as igrejas não tiver mais de que 100 membros, eles não entram. Se acha melhor do que Jesus. Jesus pregou para uma mulher ao meio-dia, no tanque de Jacó, e ganhou aquela mulher, e depois ganhou
aquele lugar para Jesus através daquela mulher e você se acha melhor do que Jesus? Alguém que está me ouvindo aí, me responda, quanto valeria o cachê dos apóstolos? De João Batista, de André, de todos esses homens. Quanto valeria hoje o cachê deles? Pedro pregou e ganhou tantas almas, quanto valeria o cachê dele? Esses pregadores mercenários, se não se converter, vai para o inferno também, viu? Pode ter credencial de pastor, pode ser bispo, arcebispo, pode ser o chapéu que o cubra. Se não tiver debaixo da verdade, se não andar pela verdade, se não mudar as atitudes, vai para o inferno também. Pode ser pastor, pode ser padre, pode ser isso, pode ser o que for. Se tiver cobrando para fazer a obra de Deus, vai para o inferno também. E vai mais rápido, hein? Porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado em todos os aspectos. Irmãos, quando a Bíblia diz que o obreiro é digno do salário, é digno de ser cuidado, não de ser milionário, não. Estão confundindo. Bom, vamos voltar para a palavra, né? Senão o negócio fica quente. Aí diz, todavia o meu justo viverá da fé. Exercite a sua fé. O mesmo livro, a mesma carta escrita aos Hebreus no capítulo 11, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, porém você tem certeza que vai conseguir. Isso é fé. Isso é fé. Fé é como Davi viu aquele gigante humilhando Saul, que era grandão, fortão, bonitão, humilhando seus irmãos, que também era bonitão, fortão e estava lá no exército. E Davi, um simples garoto ainda jovem, que ficava no campo cuidando das ovelhas de seu pai, mas tinha intimidade com Deus. Ele tinha experiência com Deus. E quando ele chega lá e vê aquele gigante afrontando, a fé dele é tão grande que ele olha e diz assim, quem que é esse incircunciso aí para achar que pode afrontar o meu povo desse jeito? Tem homem aí não? Se não tem, eu como criança vou lá derrubar esse gigante. E a Bíblia diz que ele vai, fala com Saul, e Saul começa, porque todo derrotado ele fica querendo colocar a palavra de derrota, viu? Se afaste desse povo aí derrotado. Se afaste dessas pessoas que estão aí totalmente derrotadas e fica querendo derrotar você. Você fica conversando com o derrotado, a tendência é você pegar as derrotas dele também para a tua vida. Se afaste de pessoas negativas, gente. Se você puder dar uma palavra para mudar a vida dele, se você vê que ele não quer mudar através da palavra, se afaste, deixa ele lá. Saul começou, menino, você é pequeno, você não vai conseguir. Aí os irmãos, ei menino, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu conheço você, eu sei como que você é. Você acha que Davi deu importância para todos eles? Aí Saul, para criar uma desculpa, então pega aqui minhas armaduras, achando que as armaduras dele ia proteger Davi, irmão. Ferramenta de outro não serve para proteger ninguém, não. A armadura de outra pessoa não serve para proteger. Davi tinha confiança em Deus, irmãos. A Bíblia diz que ele sai dali, vai lá, todo mundo conhece a história, vai lá e vence. Ele não tinha força, ele não tinha tamanho, mas ele tinha fé. E com a fé dele, ele derrotou o gigante. Elias, ele desafia os profetas de Baal, baseado em quê? Na fé que ele tinha em Deus. A intimidade, que ele só desafia as coisas acreditando que vai acontecer quem tem intimidade com Deus. Agora, se você não gosta de orar, se você não gosta de jejuar, se não gosta de ler Bíblia, se não gosta de escola dominical, só vive dentro da igreja de aparência, só vive no mundo de engano, você vai se arrebentar sempre, meu querido. Elias vai lá e diz assim, olha, Acabe, durante 3 anos e 6 meses não vai chover aqui, segundo a minha palavra. Não foi Deus que mandou ele falar, foi palavra dele, mas Deus confirmou, sabe por quê? Porque o próprio Elias sabia
que Deus ia confirmar, era a fé que ele tinha. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você tem certeza que você vai alcançar. Aí no capítulo 10, verso 38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Para nós finalizarmos essa live, aí o 39, aí o 38 ainda diz assim: e tem mais, vai viver pela fé. E se você retroceder, não se comprais a minha alma em ti. Olha só que interessante. No começo ele vai dizer que quando nós somos iluminados, quando nós alcançamos a graça, nós seremos atribulados, perseguidos. As pessoas vão querer nos envergonhar. Aí ele nos diz que nós devemos perseverar. Aí depois ele diz assim: o meu justo viverá da fé. Ele está dizendo que você vai passar por tudo isso e que se você recuar, Deus não tem nenhum compromisso contigo. Deus não vai ter alegria nenhuma contigo. Só para você entender o que diz esse versículo, já aconteceu de você ser decepcionado por tantas pessoas e quando você se encontra com essa pessoa, você não tem nenhuma motivação, nenhuma alegria de estar perto dessa pessoa? Já passou por isso, vocês que estão me ouvindo aí? Se você já passou por isso, o escritor está dizendo que é dessa maneira que Deus vai se sentir se você retroceder, se você parar, se você desistir, se você voltar. Aí ele diz assim: e se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Aí o mais gostoso, irmão, é o 39 que diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação. Em outra tradução vai dizer que nós avançamos para a conservação da alma. Você passa por todas essas dificuldades. Você passa por todas essas tribulações. E você não retrocede. Você avança cada vez mais para a conservação da alma. Que conservação da alma é essa? No dia do arrebatamento da igreja. No dia que Cristo te arrancar com mão forte da terra. Arrebatamento no latim quer dizer tirar com força. Nós seremos arrancados com raiz e tudo dessa terra. E aí ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai. Vem aqui que eu vou enxugar as tuas lágrimas. Vem aqui repousar. Vem aqui se alegrar. Meu querido, vale a pena permanecer na presença do Senhor. Mesmo que com choro. Mesmo que com lágrimas. Mesmo que com afrontas. Mesmo que as pessoas tentem te desmoralizar, mesmo que as pessoas tentem se afastar de você porque você não quer fazer parte da panela dela, não tem problema. O Senhor é contigo. Deus é contigo. A Bíblia diz no livro de Crônicas que quando o rei Asa vai assumir a nação, o povo de Deus, a Bíblia diz que Deus usa Azarias, filho de Obed. E este vai ao encontro do rei Asa e diz assim: olha, rei, tem uma palavra de Deus para você. Enquanto esse povo estiver comigo, eu estarei com eles. Mas quando esse povo me abandonar, eu também os abandonarei. Olha só o que Deus fala para o povo naquela época. Olha só o que Deus fala para as pessoas que estavam querendo segui-lo. Vale a pena sofrer por amor do Evangelho. Vale a pena nós padecermos pelo Evangelho. É interessante que tem um hino que diz que ainda que para te servir, Senhor, eu tenha que chorar. Eu vejo tantas pessoas que cantou tanto esse hino e hoje está parado. Volta para os braços do Senhor Jesus. Você que ouviu essa palavra, não desanime, não desista. A Bíblia diz no livro aos Hebreus, capítulo 12,
Portanto, nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço que abre parênteses e diz assim, o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos, prossigamos, avancemos para o nosso alvo. E o nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. O teu alvo não é a pessoa que diz que você não vai conseguir. O teu alvo não é aquele que zomba de você. O teu alvo não é aquele que está esperando a tua derrota. O teu alvo é o Senhor Jesus Cristo. Faça como o salmista. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que você possa meditar nesta palavra e que você possa a cada dia caminhar na presença do Senhor. Ainda que andando e chorando. Salmo 126, não se esqueça. Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará trazendo consigo os seus molhos. É um salmo que foi escrito enquanto o povo estava cativo, preso. Eles iam semeando ali, chorando e perguntando, até quando? Até quando ficaremos nessa situação? Eles semeavam, cativo, choravam. Mas o dia de cantar chegou. E o dia de cantar na sua vida vai chegar. Toma posse em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus vos abençoe, vos guarde, vos proteja e dê a paz que vocês precisam. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos. Glória a Deus. Quero agradecer a Neuza Santana por estar nos acompanhando aí. A paz do Senhor, minha irmã Neuza. Deus abençoe a sua vida. Rodinei Alonso, Deus abençoe a sua vida. Rione Ribeiro, minha vizinha abençoada, Deus abençoe. A Mari Matos, Deus abençoe. Robson Gabri, Deus abençoe. Marcos Alves, Deus abençoe. Vânia Oliveira, Deus abençoe. Pastora Vera Arias Soles, Deus abençoe. Marco Antônio Leite, meu vizinho abençoado, Deus abençoe. Voz de Trovão, Deus abençoe. Levita Bernadette Azevedo, Deus abençoe. Thaisa Cristina Silva, Deus abençoe, Thaisa. Valquíria Pereira, minha vizinha abençoada, Deus abençoe também. Renata Terezinha Santos, Deus abençoe, irmã Renata. Forte abraço aí em todos. Felipe Ávila, Deus abençoe. Irmã Marta, Deus abençoe. José Antônio Everton Ribeiro, Deus abençoe. Eliselma Demondes, membro da nossa igreja, Deus abençoe. Jorge das Vargens, Deus abençoe. Gesso Saborito, Deus abençoe. Dionice, Deus abençoe. Nogueira Prado, mãe da nossa irmã Adriana Prado. Forte abraço, dá um abraço aí na irmã Adriana Prado. Alzira Moura, Deus abençoe, irmã Alzira. Amarildo Verre, Deus abençoe, meu irmão. Aparece uma hora para cá para dar uns glória conosco, tá bom? Alzira Moura, já falamos. Jânio Ribeiro, Deus abençoe a vida de vocês. Gleide Leia, minha prima, que está assistindo também. Fique na paz, um forte abraço. Abraços aí em todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.